Glória a Deus, graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém, meus irmãos. Irmãos, fazer um estudo bem rápido. Amém. Fazer um estudo bem rapidamente que não tem no meu canal. Tá bom? Sobre oração contrária. Amém, meus irmãos. Que é um estudo que tem que ser feito. Amém? A pior coisa que tem é um crente que ora contrário. Amém? O que é oração contrária? É aquela oração que você quer o mal de alguém. Amém? Confusão. Olha o inimigo já levantando. Amém? Confusão aqui fora. O inimigo já está levantando. Tomara que não seja com os meus filhos. Porque o diabo não gosta de jeito nenhum que nós falamos da palavra de Deus. Amém? Em Tiago 3, 9 e 10 diz assim, ó. Com a língua bendizemos ao e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém, meus irmãos? Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Amém? A mesma boca procedem bens e maldições. Meus irmãos, não pode ser assim. Está lá no livro de Tiago 9 e 10. Amém, meus irmãos? Agora, presta atenção. Olha o que diz em Lucas 27 e 28. Amém? Estou gravando porque meu celular está sem memória. Viu, meus irmãos? Diz assim, mas a vós que isto os digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizeis os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Está lá em Lucas 6, 27 e 29. Está falando aqui, ó. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Amém? Agora, em Mateus, fala sobre oração, né? Sobre oração em São Mateus 6, diz assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 9. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é que perdoa, que ora pelo próximo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém? Então está mandando perdoar as dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Avisa lá, viu, Kess? Principalmente se for os grandes. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoamos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoamos aos homens as vossas ofensas, nem tampouco o vosso Pai perdoará a vós. Então quer dizer que a sua comunhão com Deus depende da comunhão para com o seu irmão. Amém? Depende da comunhão para com o seu irmão, a sua comunhão com Deus, tá bom? Então vamos continuar, então, só depois, não posso parar. E diz assim, ó, daqui a pouco eu acabo. Tinha que falar antes. Amém, meus irmãos? Então a sua comunhão com Deus depende da comunhão para com os seus irmãos, tá bom? E olha o que diz mais, ó. Louvado seja Deus. Atos 5, diz assim, ó. Mas um certo homem chamado Ananias, aqui fala de Ananias e Safira, que tentou enganar Deus, desrespeitando a palavra de Deus, amém? E foi enganado, enganou a si mesmo, porque a Deus não se engana. Todos conhecem a parte de Ananias e Safira, a Deus não se engana. O que Deus pede tem que submeter. Agora, versículo sobre submissão à autoridade. Eu não vou ler para não ficar longe. Porque tem gente que faz oração contra uma autoridade, irmão. E eu coloquei aqui vários versículos sobre submissão à autoridade. Eles amaldiçoam um presbítero, amaldiçoam um pastor. Tem gente que nem é pastor e fala que é pastor. Processa, amaldiçoa, que é um mal de uma autoridade eclesiástica, sendo que a Bíblia manda ser submissa às autoridades eclesiásticas. Cuidado, viu? Você que gosta de ser submissa às autoridades eclesiásticas. Agora, em número, diz assim, ó.
sob Miriam levantando contra Moisés. Todos conhecem a história, irmão. Ela ficou leprosa, porque ela levantou contra uma autoridade. Moisés não pode. Amém, meus irmãos? Ela levantou contra uma autoridade. Moisés não pode. Amém? Então, todos conhecem o caso de Miriam. Eu vou ser rápido que o meu menino está precisando de mim aqui. Amém? Então, presta atenção, meus irmãos. Vou ser bem rápido. Amém? Por aí você vê que nós temos que ser submissos às autoridades eclesiásticas. Miriam foi levantar contra uma autoridade de Moisés, Deus pesou a mão. Amém? Agora em Provérbios 6, 16, 19, diz assim: essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então aqui, ó, coração que maquina pensamentos perversos. Uma pessoa que faz oração contrária e jejum contrário, ela maquina pensamentos perversos. Está lá em Provérbios 6, 16 e 19. Agora olha o que diz em 1 Samuel. Diz assim, ó, 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não seja rei. O pecado de rebelião é como pecado de feitiçaria. Irmão, a pessoa que rebelia contra o seu próximo, contra Deus, para Deus ela é um feiticeiro, é a Bíblia que fala. O mesmo lugar que vai os feiticeiros, vai os irmãos rebeldes, que rebelia contra a ordem de Deus, que passa por cima das ordenanças de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Está travando, meus irmãos? Você está travando ou não? Amém? Agora em Números, fala de Balaão. Amém? Está travando, meus irmãos? Em Números fala de Balaão. Amém? Que ele queria lançar tropeço contra o povo de Israel. Todos conhecem a história de Balaão. Amém? Está travando, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Ele lançou o tropeço. Balaão está lá em Números 7,16, né? Números 31, 7,16. Amém? Balaão, filho de Peor. Ah, não, aqui fala quando Moisés mandou matar Balaão, filho de Peor. Tanto que ele morreu. E no outro livro você sabe sobre os tropeços de... Agora Romanos 10 ao 21 diz assim, olha: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. Não sejas vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai-vos os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram. Amém? Abençoai e não amaldiçoais. Oração contrária. Amém? E agora Lucas, né? Quando o povo de Israel queria passar, quando os discípulos queriam passar por Samaria, e Samaria não deixou, né? Aí diz assim: contudo o povo daquela aldeia não recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: não sabeis de quais espécie de espírito sois? O Filho do Homem veio da vida, e vida com abundância. Os discípulos queriam fazer oração contrária para os samaritanos, povo totalmente pagão, que não sabia discernir a mão esquerda da mão direita, irmão. Pessoas totalmente pagão. Irmãos, se você bem rápido, meu menino está precisando de mim, já fiz muita oração contrária, quando eu não tinha entendimento bíblico, que Deus me dava visão repreendendo. Oração contrária nunca foi de Deus. Amém? Porque nós já temos um inimigo muito grande que não precisa de ajuda de crente para matar outro crente. Não precisa. A dor na morte. O mais temido entre todos numa guerra é o sniper. O sniper é temido. O sniper é odiado. Já estou acabando, Vinícius. O sniper é odiado e temido em toda a guerra.
Para você ter uma ideia, o sniper é treinado pelo exército inglês e americano a se suicidar quando ele é pego. Amém? Ele é treinado a se suicidar. Porque se ele for pego pelo exército inimigo, eles vão cortar dedo, eles vão cortar língua, eles vão cegar, enfiar coisa no olho, porque o sniper é temido. Amém? Todos odeiam o sniper, porque matou muitos amigos na surdina, nas escuras, camuflado, com aquela sopa camuflada, ele fica ali só tirando o vidro. Então ele é odiado entre todos os exércitos. Por isso que todo sniper é treinado a se suicidar quando é pego pelo exército inimigo. Por quê? Porque ele fica nas escuras. Ele fica escondido. Ele não dá oportunidade para o inimigo. O tiro vem, o inimigo nem sabe de onde veio. Assim é o sniper. Então nós temos snipers no mundo espiritual. Satanás é a dona morte. A gente não sabe de onde vem, mas nós sabemos que o mal vem. Nós sabemos que aquele mal pode pegar a qualquer momento nossa família, nossa casa, se Deus não tiver misericórdia de nós. Então a dona morte e os demônios, irmão, têm experiência de guerra. Quantas pessoas falam assim, Satanás está debaixo da sola dos meus pés, porque não conhece Bíblia. Satanás tem experiência de guerra. Quantos varões valorosos Satanás não derrubou na Bíblia? Quantas pessoas que tinham sonho de ser salvo não foi derrubada por Satanás e perderam a salvação? Então não adianta o crente querer ajudar o diabo, você vai perder seu tempo. Você vai perder seu tempo, porque Satanás já tem experiência de guerra. Por isso que Jesus mandou perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não adianta você perdoar só 7 vezes. Jesus falou 70 vezes 7. Porque o seu inimigo não é carne e sangue. O seu inimigo não é esse irmão que às vezes não concorda com o que você fala, que às vezes não concorda com o que você faz, mas ele não é seu inimigo. E se por alguma aventura o diabo também usar esse irmão, ele não é seu inimigo, porque nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os snipers do mundo espiritual. A qualquer momento, irmão, a qualquer momento ele pode agir contra nós. A qualquer momento ele pode levantar contra o seu filho, contra a sua família. Às vezes o esposo está numa rodovia dirigindo, às vezes o inimigo, o sniper já está de olho nele. Por isso que nós temos que orar. Por isso que nós temos que jejuar um para com os outros e ter misericórdia dos caídos. Ainda que uma pessoa está caída te perseguindo, tenha misericórdia. Ainda que tenha um joio te perseguindo, tenha misericórdia. Porque aquela pessoa já foi crente um dia. Aquela pessoa às vezes já foi de oração, já foi de jejum e ela decaiu na caminhada. Então, por isso que a Bíblia manda orar um pelos outros, irmão. Eu lembro quando eu fazia oração contrária, eu lembro que Deus me dava visão, me repreendendo, minha esposa ainda falava vigia, porque eu não sabia, irmão. Eu ajoelhava e falava, Deus, me vinga, pai, aquele irmão falou mal de mim, Deus, visita aquele irmão. Deus, eu não aceito, meu Deus, o senhor sabe que é mentira. Não, meus irmãos, nós temos que aguentar. Jesus foi caluniado, calado como ovelha muda. Jesus aguentou tudo, aquele povo da cruz, se tu é o Messias, desce agora e acreditaremos. E ele, Pai, perdoai-nos, pois não sabe o que faz, porque ele sabia que naquela língua ali era demônios, não era eles que queriam falar isso, eram os demônios na língua deles. E Jesus sabia que ele tinha que ser um exemplo para eles tinham que ser salvos, eles estavam no mundo da ignorância, eles não sabiam que estava ali tocando no Messias, no Filho de Deus. Jesus podia naquele momento fazer uma oração e mandar os anjos terminar com tudo, todo mundo zombando dele, vai Messias, desce da cruz. Ele, não, Pai, perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. Amém, meus irmãos? Então tem muita gente lutando contra carne e sangue, fazendo oração contrária. Você me perdoa, meu irmão, para Deus você é um feiticeiro, para Deus você é um macumbeiro, ainda que você estiver no engano, porque nessa etapa que nós estamos, nessa carreira, nós temos que orar um pelos outros, interceder um pelos outros, para que nós possamos ajudar várias pessoas a herdar o reino de Deus. Amém, irmão? Pregar contra heresia? Pode? Pode. Fazer estudo contra heresia? Pode? Pode. Repreender o irmão que está desordenadamente? Pode, mas o seu irmão que está desordenadamente não é seu inimigo. O pastor que está andando desordenadamente não é seu inimigo. O seu inimigo é aquele demônio que apostatou esse pastor, que apostatou essa igreja, que esfriou essa igreja, que lançou heresias nessa igreja. Esse é o nosso inimigo. Não devemos esquecer, meus irmãos, quem é o nosso inimigo.
porque senão nós corremos um grande risco de estar lutando um contra o outro e virar macumbeiros na fé. Amém, meus irmãos? Deixei esse estudo aí que eu queria postar. Cuidado, porque esse irmão que às vezes você está orando contra, às vezes os demônios já querem matar ele, não precisa da sua ajuda. Amém? Ore em favor dessa pessoa. Intercede, faz um jejum em favor dessa pessoa, porque certamente Deus vai te abençoar. Pode olhar, meus irmãos, os que lutam contra a carne e sangue são os mais carnais. Você vai ver, pastor, não ora mais 3 meses. Não jejua há mais 3 meses. Os que lutam contra carne e sangue, irmão, os que lutam contra a carne, quer prejudicar, quer lutar, né? Quer perseguir, são os mais carnais. Você quer conhecer uma pessoa carnal? É essa pessoa que luta contra a carne e sangue. Ela não consegue ver o inimigo espiritual. Amém? Ela quer tocar no inimigo dela, o suposto inimigo material. Mas ela não consegue ver o espiritual. Então essas pessoas, irmãos, vocês me perdoam, mas tem que falar que processa os outros, que faz oração contrária, que quer o mal dos outros, que bate boca com os outros, que falou mal na rua, são os mais carnais. São os mais carnais, porque não conseguem ver o inimigo espiritual. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Tá o estudo postado, eu tinha que fazer esse estudo, meu menino está precisando de mim, não posso conversar com os irmãos agora, mas que Deus abençoe, fica até o próximo estudo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você e sua família, fiquem em paz.